A gente começa a edição de hoje falando que após 12 dias de muita expectativa de um dos maiores julgamentos de Sergipe, os 3 ex-policiais rodoviários federais foram condenados pela morte de Genivaldo de Jesus Santos. O júri popular começou no dia 26 de novembro, terminou na noite de sexta-feira e o resultado só foi divulgado na manhã de sábado. O último dia foi de muita atenção de todos os lados. A repórter Jéssica Cruz esteve em Estância e acompanhou tudo de perto. O desfecho no Fórum Ministro Heitor de Souza. Vamos acompanhar. Foram mais de 20 horas para se chegar até o veredito final do júri do caso Genivaldo. Após as sustentações da acusação e da defesa, o juiz Rafael Soares suspendeu o júri por algumas horas. Era o tempo para que as partes elaborassem perguntas para serem respondidas pelos jurados. E, em seguida, a decisão do júri formado por 3 mulheres e 4 homens. Eles agora vão dizer, o doutor Rafael vai fazer perguntas básicas, como de acordo com a denúncia. Vai perguntar se eles torturaram o réu, se eles causaram a morte do réu, se o réu, essa causa da morte foi uma asfixia, foi um meio cruel. E tudo isso vai sendo condenados, tudo isso influencia depois no que a gente chama dosimetria das penas, ou seja, há quantos anos, se condenados, eles serão. Demorou. A família de Genivaldo aguardava a decisão dos jurados em silêncio e com dor. O grito de justiça veio de moradores da cidade de Estância que se juntaram na espera da sentença na porta do fórum. Justiça! 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 É isso que a gente espera. É isso que a sociedade estanciana está clamando. Uma situação cansativa, né, de expectativa, mas estamos aqui no aguardo de justiça. Esperança de que a justiça seja feita em sufrágio do senhor Genivaldo, que foi morto, mais uma vez eu saliento, de uma forma brutal. A sentença sairia no fim da noite de sexta, mas só foi anunciada pelo juiz às 5 da manhã de sábado, o 12º dia de julgamento. William de Barros Noia e Kleber Nascimento foram condenados pelo homicídio culposo e tortura, com penas de 23 anos e 1 mês e 9 dias de prisão. Paulo Rodolfo foi o único condenado por homicídio triplamente qualificado, com pena de 28 anos. Ele foi absolvido do crime de tortura. William de Barros Noia e Kleber Nascimento Freitas não devem ser condenados por homicídio doloso, por ausência de dolo, em cuja votação dos demais quesitos com relação aos mesmos. No caso, crime de tortura. Com as partes assistindo, com concordância de todos, que o juiz presidente proferiu a decisão quanto a esse tema. O Conselho de Sentença entendeu também o condenado Paulo Rodolfo por homicídio totalmente qualificado, mas absolveu pelo crime de tortura. A defesa dos réus, agora condenados pela justiça, não quis falar com a imprensa e deve recorrer da sentença. Vão recorrer da decisão? A família de Genivaldo de Jesus Santos não comemorou o resultado das condenações. Para ela, a justiça foi feita, mas não traz Genivaldo de volta. O que a gente queria era que a justiça fosse feita, tá aí a condenação, que eles cumpram, né, a pena deles e paguem, meio que sirva para eles refletirem o que foi feito, né, que infelizmente meu marido se foi, a gente é quem está perdendo, embora a gente perde em todos os aspectos, né, como família. Meu filho perdeu o pai para sempre, meu filho não terá mais a oportunidade de ver o pai, de abraçar. Eles, queiram quer não, estão tendo uma chance, né, que eles pensem, que sirva para outros pensarem também, para não repetir isso que foi feito, né? E alivia um pouco a alma. Com nada a gente está um pouco aliviada, né, que a justiça está sendo feita, né? Só que meu irmão não vai estar aqui de volta mais, viu? Ele não vai estar mais aqui de volta. Ele não vai estar aqui para nós poder abraçar ele, né? Mas que a justiça foi feita, né, graças a Deus. Mas pelo menos eles, né, vão pagar o que eles fizeram, não é isso? A acusação se mostrou satisfeita com o resultado, mesmo não tendo convencido os jurados de que todos os réus teriam praticado homicídio triplamente qualificado e tortura. Nós ainda vamos ter um prazo para reavaliar como foi a decisão do juiz, mas entendemos que o juiz deu uma nova classificação aos fatos e aplicou penalidades bastante significativas. O
Os réus deixaram o fórum direto para o presídio militar em Aracaju, onde estão presos desde outubro de 2022. Como não fazem parte mais do quadro da Polícia Rodoviária Federal, ainda não se sabe se devem permanecer no Presmil durante todo o cumprimento de pena. Olha, quando o assunto é tribunal do júri, existe uma máxima no direito que é de que no tribunal do júri não existem vencedores. E de fato, se você analisar, não tem como haver vitória nesse ambiente. Porque todos, de alguma forma, perderam alguma coisa. Primeiro e sobretudo, perdeu Genivaldo, a própria vida, perdeu a família de Genivaldo, porque perdeu de fato, a paz, a serenidade, a tranquilidade, perdeu um ente querido, perdeu alguém que amava. Perde também os familiares do outro lado, das pessoas que foram apontadas como as responsáveis pelo crime. As pessoas responsáveis pelo crime perdem também a sua liberdade, ainda que tenham perdido de forma aparentemente justa. Foi o correto a se fazer. Mas no final das contas, não há vencedores. O que a gente consegue observar dentro desse júri que foi realizado é que foi um júri muito bem conduzido e um júri que deixou claro por parte dos jurados muita sobriedade, inclusive, na análise de tudo aquilo que foi apontado. Veja, nós estamos falando de um caso de grande repercussão, um caso conhecido em todo o mundo e que, mesmo tendo esses contextos, os jurados absolveram os réus de alguns crimes, ou pelo menos de parte de alguns dos crimes dos quais foram acusados. O Paulo Rodolfo, por exemplo, não foi condenado pelo crime de tortura. Os outros dois, William e Kleber, eles não foram condenados por homicídio doloso, e sim por homicídio culposo. Então, as qualificadoras, quando você tem um homicídio doloso, também foram afastadas. Então veja que o júri me parece ter sido um júri que, apesar da repercussão toda que esse caso teve, foi um júri muito moderado e que deu, como muito bem disse inclusive o Procurador da República, uma visão nova aos fatos que culminou nas penas que nós acompanhamos. Eu já tenho acompanhado a repercussão, as defesas dos réus têm se manifestado, inclusive dizendo que acham eles que as penas elas foram um pouco excessivas diante do que decidiu o júri. E eu explico. Por exemplo, o crime de homicídio culposo, ele é um crime que tem uma pena um pouco mais branda. Mas existe dentro desse crime uma margem ali de pena mínima e pena máxima. O jurado decide se o homicídio foi culposo ou se foi doloso, mas quem aplica a pena é o juiz. Então o juiz ele pode decidir variar entre a mínima possível e a máxima possível. E ainda tem situações que podem agravar um pouco mais a dosimetria da pena. O que a defesa, e as defesas especificamente, têm reclamado é que eles acreditam que a decisão do júri foi correta, mas que na hora de fazer a dosimetria o juiz teria pesado a mão. É o que estão dizendo as defesas dos réus. Por outro lado, nós temos o Ministério Público acreditando que, de fato, a situação parece estar encaminhada para uma resolução, para um desfecho final. O Ministério Público se mostra satisfeito com a situação. E você, eu aqui, que sou representante da sociedade também, mas especialmente você que está em casa, tire a sua própria conclusão. A vida de um homem, ela foi tirada de forma brutal, em uma câmara de gás improvisada, por 3 homens, ou pelo menos com a participação de 3 homens, e o júri decidiu isso, que eles 3 participaram, culposa ou dolosamente, mas os 3 participaram desse processo. O júri reconhece isso, e desses 3, 2 tiveram uma pena superior a 23 anos e outro uma pena de 28 anos. Foram as penas aplicadas.
Aí a avaliação cabe, de fato, a você que está em casa, de analisar se considera que o resultado foi justo ou se não foi. Por hora, a gente segue por aqui e assume sempre o compromisso de mantê-los informados a respeito de qualquer novidade em relação a esse caso.